O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não oram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Dia 1º de maio é comemorado o Dia Universal do Trabalho. Mas não existe trabalho sem trabalhador. Então, na verdade, é o dia do trabalhador, dos trabalhadores, sejam homens ou mulheres. Trabalhadores. Colaborar é trabalhar juntos. Então, Deus criou todas as coisas e colocou o homem como o centro da criação, não o centro das coisas, de tudo. O centro da igreja é Jesus Cristo, o centro do universo é Deus, é Jesus Cristo, mas o centro da criação, até os anjos, Deus ordenou que servissem aos seres humanos. Então o ser humano é colaborador de Deus, ele trabalha junto com Deus, no mistério da redenção. Quando Jesus assumiu a natureza humana, ele estava dizendo para o ser humano: eu assumi tudo o que vocês são, exceto o pecado, para que vocês possam colaborar no processo, colaborar no mistério da redenção e da santificação. Então, o trabalho, ele não era para ser marcado por tantos sofrimentos, por tanta humilhação, por tanta dificuldade, né? Por conta de trabalhos e de necessidades, as pessoas ficam extremamente angustiadas, ficam temorosas, com temor do que vai ser o dia de amanhã. Será que eu vou conseguir cumprir esse trabalho? Será que eu vou dar conta de aguentar esse chefe? E esse meu corpo, será que eu vou ter forças físicas para poder conseguir ficar nisso daqui? E essa pressão psicológica desse lugar que eu trabalho. Então, seja qual for a natureza do trabalho, ela é marcada pela cruz. Pode ser um presidente da república, ele tem as suas tensões, ele tem as suas preocupações, e quanto mais alto é o cargo, você vê que consome a pessoa mais rápido, né? A pessoa, quando não é presidente,
ela tem uma saúde. Você pode olhar o cabelo, assim, teu cabelo tem um pouquinho mais de cabelo, o cabelo é preto. Passa 5 anos que a pessoa assumiu a presidência da República, assumiu o papado. Agora nós estamos à espera de um novo Papa, né? Você vai ver, a hora que ele assumir, aí ele vai, abemos Papa, Cardenale, tal, né? Você vai ver, pode olhar o jeitinho dele, bate uma foto lá, faz um print, e vê daqui 5 anos, o homem já está consumido pelas preocupações, pelos trabalhos, pelas lutas, pelas perseguições, pelo combate espiritual que se trava no coração de um Papa, no coração de um presidente, seja ele que for, né? Estou falando de presidente aqui, não estou falando de Papa não, estou falando de presidente de república, seja o que for, ali ele está envolvido de uma grande batalha espiritual. Então o trabalho ele é marcado por uma tensão, e para que esse trabalho fosse fonte não de perdição, mas de salvação, Jesus veio trabalhar com suas mãos. E ninguém melhor para dar exemplo de trabalhador para nós do que São José. São José, ele precisou fazer tudo o que um homem casado, um homem comum precisa lutar para manter a sua família. São José acordava cedo, São José sofria ali dificuldades, desaforos das pessoas. São José trabalhou com as suas mãos, suou a camisa, ajudou quem precisava. São José fez inúmeras peregrinações. Então o primeiro coração onde São José trabalhou foi o dele mesmo, deixando Deus moldá-lo. São José é silencioso, colaborador de Deus. Deus está colocando ele como exemplo para nós. Então em 1955 o Papa Pio XII, por ocasião do Dia Universal do Trabalhador, colocou São José como exemplo a ser imitado, a ser seguido, e tendo como modelo para todos nós. Então o que mais fica claro na vida de São José é que ele nunca é um ativista. Com certeza São José deve ter trabalhado um pouco mais, deve ter passado umas necessidades, tudo isso é normal, mas São José nunca deixava Deus de lado, ele nunca deixava a oração de lado. Ele tinha o olhar primeiro em Jesus, depois em Nossa Senhora, depois no trabalho. Essa é a maldição dos nossos tempos. As pessoas tiraram o olhar de Deus, tiraram o olhar de Nossa Senhora e só olham o trabalho. Aí se torna uma idolatria. As pessoas são destruídas pelas seus próprios, entre aspas, sonhos, né? Suas ambições, vai se tornando verdadeiras preocupações e vira um ídolo. Então, ao invés de Deus estar no centro, já não é Deus mais e nem a família, é o trabalho, é o desejo de grandeza, é o desejo de pagar as contas, etc. E isso ninguém precisa fazer muita, aqui ninguém precisa buscar em livros e etc. É só você ver como que estão as pessoas. Você vê que as pessoas estão distantes de Deus, coração distante de Deus, não sabe rezar, não tem vida interior. E quando acha que oração é ir na igreja, com todo respeito, se só ir na igreja fosse oração e resolvesse, nós estávamos todo mundo já estava santo, porque graças a Deus as igrejas estão cheias, né? O problema não é quando você está aqui na igreja, o problema é quando você sai da igreja. O que você vai fazer? Você tem vida de oração? Se não tiver vida de oração, já vai distanciando o coração de Deus. Se não tem vida de oração, a família também, você pode estar vivendo em família, mas o teu coração pode estar distante dali, está distante, está contrariado, cheio de mágoas. E aí o trabalho, ao invés de ser santificador, o trabalho se torna uma válvula de escape. Em muitos lugares nós estamos vendo pessoas aí realmente
ficando fora da casinha, por causa de serviço, por causa de trabalho, porque não tem uma hierarquia de valores. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho. Se colocar o trabalho em cima, no topo da pirâmide, a pessoa, como diz o ditado popular aí, né? 2025, a pessoa surta. Fulano surtou, Cicrano está surtado. Está mesmo. Por quê? Porque a pirâmide está de cabeça para baixo. Primeiro Deus. Vida na graça, vida de oração. São José dá exemplo disso. Depois a família. São José é um pai de família, é um homem de família, um esposo exímio. E depois trabalhador. Então o que acontece nos nossos dias? Onde as pessoas não têm mais sentido das coisas, o ateísmo nas universidades formam homofábios, né? Homens de trabalho, e todo mundo quer trabalhar, etc. E o trabalho hoje é mais virtual do que manual, e as pessoas já não sabem fazer coisas com as próprias mãos. Muita gente já tem dito, né? Nossa, como falta mão de obra, né? Como que falta uma pessoa que sabe trabalhar com as mãos, né? Só agora, molecada, gurizada novo, ninguém quer saber. Ninguém quer saber de ser mecânico, ninguém quer saber de trabalhar com as mãos. É só virtual. Computador. Esses dias deu um apagão ali na Europa, né? Pessoal, Nossa Senhora, de novo, ditado popular aí, né? Como diz o ditado atual, popular, o pessoal começou a surtar com 5h30 de apagão. Imagina com 4 dias de apagão. Quem que não vai surtar, padre, se der um apagão de 4 dias, de 10 dias? Sabe quem que não vai surtar? Quem aprendeu a rezar. Quem sabe rezar o terço todos os dias em família. Quem ama a esposa, quem ama o marido, quem sabe ficar em casa, quem já está mais distante de telas, essas pessoas vão ficar tranquilas no coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque colocou uma hierarquia de valores. São José é um trabalhador incansável. Por quê? Porque é o Espírito Santo que age nele. Então, meus queridos, como diz Jesus no Evangelho, né? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Mas precisamos nos organizar. Temos que estar organizados no nosso tempo. Temos que aprender a rezar, meditar, afastar o que não deve. A partir disso, uma sadia convivência humana, verdadeiro amor fraterno. E aí o trabalho tem o seu lugar na hora certa. Não deu, pronto, acabou. Prefiro perder, entre aspas, dependendo do estilo de trabalho, prefiro ficar desempregado por 2, 3 meses e voltar a trabalhar do que perder minha família, do que perder a sanidade mental, do que perder a fé católica. Então coloca tudo isso daí no coração de São José. E nós que rezamos o cenáculo agora, graças a Deus, só recordando, né, que o padre Stefano Gobbi, do movimento sacerdotal mariano, ele já é servo de Deus. Daqui a um pouquinho já está no processo de beatificação. E o padre Nazareno, aqui de Jauru, já foi proclamado pela igreja beato e mártir. Então, esses 2 sacerdotes, Padre Stefano Gobbi e o Padre Nazareno, um já é servo de Deus, caminhando para a beatificação, o outro já é beato e mártir, mostrando aquilo que Nossa Senhora disse nas mensagens do movimento sacerdotal, que quem rezar o cenáculo, quem rezar o terço todos os dias em família, os sacerdotes principalmente, que rezarem o cenáculo com o seu povo nas suas paróquias. O desejo de Nossa Senhora e de São José é de fazer naqueles sacerdotes cópias vivas de Jesus Cristo. E o exemplo são os 2, o Padre Gobbi
e o Padre Nazareno, que já estão nos altares, caminhando, um para a canonização e outro para a beatificação. Então não tenham medo de ler, de meditar as mais 600 mensagens do livro azul do movimento sacerdotal mariano. Graças a Deus, com a aprovação de dezenas de bispos, cardeais, centenas de bispos, dezenas de cardeais ao redor do mundo, com a bênção dos papas. É o coração imaculado de Maria falando a nós. Nós somos filhos, Nossa Senhora está viva, glorificada em corpo e alma, e fala aos nossos corações. E nesse cenáculo que nós rezamos hoje aqui, graças a Deus, Capela São João Bosco, diante do Santíssimo Sacramento, lembrando que um terço rezado diante do Santíssimo Sacramento, com 2 ou mais pessoas, ele é acompanhado de indulgência plenária. Mesmo nesse tempo de sé vacante, o terço, o cenáculo rezado diante do Santíssimo, ele acarreta indulgência plenária. E nós já, graças a Deus, já rezamos pela igreja, nas intenções, e recebemos aqueles que estão na graça de Deus, vão comungar agora a indulgência plenária. Padre, vamos continuar rezando pelo conclave? Sim, dia 7 de maio começa o conclave. Está nas mãos de Deus? Está na mão de Deus, só que, para fazer uma homilia aqui, é só o Espírito Santo que faz a homilia, ou o Padre Braulio tem que estudar? O Padre Braulio tem que estudar, o Padre Braulio tem que rezar, qualquer padre do mundo, para fazer uma boa homilia, para alimentar o coração das pessoas, ele tem que estar na graça de Deus, em primeiríssimo lugar, tem que ter uma vida recolhida, uma vida de penitência, de adoração, de estudo, de meditação, aí o Espírito Santo age. É isso que os cardeais precisam fazer, vocês estão alinhados com Deus, para que o Espírito Santo possa agir. Rezemos, confiemos. A mensagem está no livro azul do movimento sacerdotal mariano. Foi um cenáculo rezado em Malvern, na Pensilvânia, 15 de novembro de 1990. O título da mensagem é A Hora da Grande Prova. A Hora da Grande Prova. Independente da morte do Papa Francisco, da renúncia do Papa Bento XVI, 1990, Nossa Senhora já estava falando que o mundo caminha para uma grande prova, não é para uma grande derrota, não é para uma grande catástrofe onde o mal vai prevalecer, não, o mundo caminha para uma grande purificação, mas a vitória será sempre de Cristo, da igreja. Lembrando que na última aparição de Fátima, 13 de outubro de 1917, São José apareceu com o menino Jesus no colo e deu 3 bênçãos para o mundo. A hora da grande prova. Filhos prediletos, hoje quero comunicar-vos a alegria e o conforto que o meu coração imaculado sente ao ver-vos reunidos em tão grande número nestes vossos exercícios espirituais que fazeis sob forma de um contínuo cenáculo. Viestes de quase todos os estados da vossa grande nação, do Canadá, de outros países da América Latina. Aqui vos reunis em oração feita comigo por meio da recitação do rosário inteiro, da escuta da minha palavra, da solene hora de adoração eucarística e da concelebração da Santa Missa solene, hora de adoração, sempre presidida por um bispo, durante o qual renovais o vosso ato de consagração ao meu coração imaculado. Quando perguntavam ao Padre Pio: Padre, por que nós temos que renovar constantemente a nossa consagração ao coração imaculado de Maria? Padre Pio, como italiano, sanguíneo, enérgico,
dizia: porque lá é o lugar mais longe da cabeça da serpente. O coração imaculado de Maria é o lugar mais seguro que possamos estar, porque o coração imaculado de Maria e o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, de São João Eudes, que esses dois corações, junto com São José, é uma só chama, uma só misericórdia. Quisestes também tornar mais intenso o vosso ato de amor e reparação para com Jesus no Santíssimo Sacramento. Com a vossa adoração noturna, tão apreciada e abençoada por mim, por ter dado tanto conforto e alegria ao coração eucarístico e sacerdotal de Jesus. Nunca esqueça que Jesus é sacerdote, viu? Nunca esqueça que Jesus é padre. Nunca esqueça que nós, padres, só somos padres porque Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Nunca esqueça que a Eucaristia é a carne viva de Jesus, é o sangue vivo de Jesus. Nunca esqueça que Jesus é rei e o trono dele é o sacrário. Nunca esqueça que a missa é a presentificação da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nunca esqueça que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Nossa Senhora diz: agora anuncio-vos que a hora da grande prova chegou. Chegou a grande prova para esta vossa nação. Nossa Senhora refere-se aos Estados Unidos. Quantas vezes, como mãe preocupada e dolorosa, quis convidar os meus filhos a percorrer o caminho da conversão e do retorno ao Senhor. Não fui ouvida. Continuastes pelo caminho da rejeição de Deus e de sua lei de amor. Difundiram-se cada vez mais os pecados de impureza, a indústria da pornografia, essa indústria da ideologia de gênero, a inversão de valores. A imoralidade estendeu-se como um mar submergido de todas as coisas. Parece que por esses dias vai ter o show daquela mulher aqui no Brasil, né? Lady, sei lá das quantas, né? Estima-se 1,6 bilhões de pessoas. Mais de 1,5 bilhão de pessoas para ver uma invocação do mal, para ver um sacrilégio, profanações tremendas daquilo que é sagrado, daquilo que é santo. 1,6 bilhão de pessoas meio que participando de um ritual satânico, onde se abre portais horríveis de maldição. Rezemos em reparação. Não é brincadeira. O homem moderno leva tudo na brincadeira, tudo vira piada, tudo vira brincadeira. Zombar de Jesus Cristo vira brincadeira. Engolir terços, rosários com profanações de bacanais vira brincadeiras. Nossa Senhora está dizendo: será que você precisa de mais sinais para saber que a hora da grande prova, da grande provação dessa humanidade, desse mundo, de nós cristãos, ela está aqui diante dos nossos olhos? Justificou-se o pecado impuro contra a natureza, generalizou-se o recurso aos meios para impedir a vida. As pessoas estão sendo esterilizadas, homens estéreis, mulheres estéreis, na flor da idade. Como dizia na roça, né? Como na roça castra o porco, né? Castra o porco, castra o cavalo. É assim que está agindo com o homem. Não, está tudo tranquilo, vai uma primavera, é tempo de esperança. Esperança em Deus, em Deus nosso Senhor, no coração imaculado de Maria, é neles. Se difunde cada vez mais o pecado de ceifar as crianças no ventre de suas mães.
A maioria dos países, isso aí já é uma... Não é verdade? Tem países aí, se você jogar um lixinho no chão, você vai preso. Tem países aí, se você maltratar um cachorrinho, um gatinho, um texugo, uma doninha, você vai preso. Mas ceifar crianças com 9 meses de idade no ventre, isso é um caso de, entre aspas, saúde pública. Se o ser humano não está insano, ele está possuído por diabo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Só que Deus está vendo, Deus irá agir e vai agir de forma muito forte. E eu não estou colocando medo nas pessoas, eu estou colocando esperança nos cristãos. E a nossa esperança está no coração imaculado de Maria, que há de triunfar. Nossa esperança está em Jesus Cristo, na misericórdia de Deus. Mas Deus não é um vovozinho, Ele também é justo. E eu não estou pedindo a justiça de Deus aqui não, estou pedindo a misericórdia de Deus, mas que quando vier a justiça, que nós estejamos debaixo da graça de Deus. Porque a justiça vai vir para crentes e não crentes. A justiça vai vir para o hemisfério norte, o hemisfério sul. Deus irá purificar esse mundo. Difunde-se cada vez mais esses pecados de ceifar as crianças no ventre de suas mães. Esses assassínios de crianças inocentes que clamam a vingança de Deus e que são praticados por toda parte. A hora da justiça divina e da grande misericórdia já chegou. Nossa Senhora não está sendo contraditória, ela está dizendo que Deus irá fazer justiça e agir com misericórdia. Justiça contra o mal, misericórdia para com aqueles que precisam ser resgatados do mal. Conhecereis a hora da fraqueza e da pobreza, a hora do sofrimento, da derrota, a hora purificadora do grande castigo. Chegou a grande prova para a igreja. Continuaram-se a difundir os erros que levam à perda da fé. Muitos pastores não estiveram atentos nem vigilantes e permitiram que muitos lobos vorazes, vestidos de cordeiros, se introduzissem no rebanho, provocando a desordem e a destruição. Como é grande a vossa responsabilidade, ó pastores da Santa Igreja de Deus! Continua-se pelo caminho da divisão contra a unidade, da recusa do magistério. Antes prepara-se às ocultas um verdadeiro cisma. Nossa Senhora falava de cisma em 1990, que em breve poderá se tornar aberto e declarado. E olha, 1990, hein? 1990, essa semana cardeais falaram sobre esta palavra, 5 letras, C-I-S-M-A, cisma. Dependendo das coisas, que Deus nos livre e nos guarde disso, não é? Por isso que nós rezamos cenáculo, por isso que oferecemos sacrifício, por isso que rezamos a liturgia das horas, por isso que obedecemos a Deus, entregamos a nossa vida em sacrifício, rezamos e intercedemos, oferecemos a Santa Missa, o maior de todas as orações, para que Deus nos livre e nos guarde dessas coisas. Então permanecerá apenas um pequeno resto fiel, fidelidade autêntica, permanecerá apenas um pequeno resto fiel, que eu guardarei no jardim do meu coração imaculado. Está vendo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não muda aí não. Guardarei no meu coração imaculado. A mesma notinha desde 1917, a mesma notinha. Os 2 últimos remédios para o mundo: a consagração, meu coração imaculado e o Sacratíssimo Rosário. Chegou a grande prova para toda a humanidade,
Está para chegar o castigo predito por mim em Fátima e contido na parte do segredo que ainda não vos foi revelado. Depois, no ano 2000, foi revelado. Chegou para o mundo a grande hora da justiça divina e da misericórdia. Justiça para purificar, misericórdia para restaurar todas as coisas. Por isso que não tem que ter medo. Não é medo. Não é medo. Ah não, mas a gente quer que fica tudo bonzinho, tudo normal. Então para de fazer essa maluquice. Mas se continuar com essa inversão de valores, continuar com essa lacração, né? Até presidente de país querendo lacrar dentro do conclave, né? Aí você já vai vendo o tom. Chegou para o mundo a grande hora da justiça divina e da misericórdia. Por isso, meus filhos, eu vos quis aqui. Vós deveis ser os apóstolos destes últimos tempos. Ide por toda parte e proclamai com fortaleza e coragem o evangelho do meu Filho Jesus Cristo. Caminhai pela estrada do desprezo do mundo e de vós mesmos. O que é desprezo do mundo e de vós mesmos, Padre? Penitência, penitência, penitência. O anjo repetia, terceiro segredo de Fátima, revelado em 2000, penitência, 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 ou seja, emenda de vida, reforma de vida, afastar das mentalidades mundanas, saber contrariar os próprios gostinhos e gostões. Não existe outro caminho de salvação, a porta é estreita, não existe. Caminhai pela estrada do desprezo do mundo e de vós mesmos, iluminai a terra nesses tempos de grande escuridão, fazei descer sobre o mundo os raios de luz da vossa fé, da vossa santidade, do vosso amor. Fostes escolhidos para combater com coragem contra a força daquele que se opõe a Cristo, para obter no final a minha maior vitória. Falo pela quarta ou quinta vez nessa homilia, não é para colocar medo em ninguém. As pessoas não têm que ter medo da intervenção divina, nós temos que ter medo do pecado, nós temos que ter medo de viver longe dos mandamentos de Deus. Nós temos que ter medo de colocar as coisas no lugar onde elas não devem. É isso que a gente deve ter medo. E confiar em Deus e suplicar a misericórdia de Deus e parar de ficar querendo colocar o ser humano no centro das coisas, seja quem for. O Papa não é o centro da igreja, o centro da igreja é Jesus Cristo. E rezemos para que um Papa e todos os Papas coloquem Jesus Cristo no centro e ele seja servorum Dei, servo dos servos de Deus. E tudo gira em torno da revelação. É isso que nós precisamos, é isso que o mundo precisa. E confiemos em Deus. Fostes escolhidos para combater com coragem contra a força daquele que se opõe a Cristo. Parti desse cenáculo para obter no final a minha maior vitória. Parti na confiança. Olha como que Nossa Senhora nos envia. Parti na confiança, parti na alegria, numa grande esperança. Esperança em Deus. Esperança em tecnologia, esperança em dinheiro, em sistema financeiro, esperança na saúde, na honra, na beleza, não, esperança em Deus. Ele intervirá e purificará e trará aquilo que nós precisamos, a paz. Eu estou convosco, meus filhos, diz Nossa Senhora, eu me manifesto por meio de vós, eu realizarei prodígios em vós, para que todos possam ver a minha luz e sentir a minha presença materna.
Nossa Senhora dizendo, né? Abençoo-vos, meus filhos, com aqueles que vos são caros. Nossa Senhora está dizendo que ela está abençoando os padres e todas as almas que são confiadas a cada sacerdote. Abençoo-vos, aqueles que são caros e as almas que são confiadas a vós. Eu vos abençoo, filhos. Nossa Senhora dizendo, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.